paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui uma vez mais para juntos nós adorarmos, exaltarmos o Senhor na beleza da sua santidade, porque Deus tem sido muito bom com a gente. Sendo assim, somos refém da graça e estamos presos com a misericórdia do Senhor. E por isso nós deitamos para dormir e no dia subsequente a gente consegue acordar, porque Deus tem nos sustentado. Deus tem sido fiel. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, tributar todo o louvor a Deus, ao pastor da igreja, que, diga-se de passagem, é o meu pastor, é o meu pai na fé, até porque foi ele que me deu para Jesus, né? Nós começamos juntos, eu acompanho essa obra desde quando começou, me lembro de tudo, a pastora Luísa. Deus seja louvado na vida do conjunto das irmãs, dessa juventude, de todo o corpo ministerial desta casa, os pastores, evangelistas, presbíteros, cooperadores, diáconos, enfim, os varões, os músicos, Gênesis, Fagner, a nossa irmã Daniela Freire, Wanderson, a todos vocês. Eu queria pedir agora que você ficasse sobre os seus pés, por favor, e abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, capítulo 4, verso 35. O texto é de muita clareza. Gente que lê a Bíblia conhece o texto, sabe como é que essa história começa, e a gente sabe também o desfecho desse episódio. Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. Aos que encontraram, digam amém. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedido a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então lhes disse: por que vocês estão com tanto medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para cá. Verso 1 do capítulo 5 faz parte do texto. Verso 1 do capítulo 5, a parte A. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Outra tradução vai dizer: e chegaram ao outro lado, na terra dos Garazenos. E uma outra tradução vai dizer: e atravessaram o outro lado, na província dos Gadarenos. Tome sua cena. Glória a Deus, aleluia. Glória. Meus irmãos, Jesus ele teve duas naturezas: sua natureza celestial e a sua natureza terrena. Jesus teve a sua natureza espiritual e a sua natureza física. Jesus ele foi homem e Jesus ele não foi, ele é Deus. E nas duas naturezas de Jesus, ele cumpriu as duas naturezas na sua totalidade. Ele foi 100% homem
E ele é 100% Deus. A maior prova disso é quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ele veio entre nós como homem. Ele veio entre nós em forma física. Ele veio entre nós como carne. E Jesus, nas suas duas naturezas, ele foi fiel, cumprindo as duas na sua totalidade. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque as duas naturezas de Jesus apresentam-se no texto que ora acabamos de ler. O texto vai nos apresentar Jesus dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. O mesmo texto vai nos apresentar ele acordado na frente do barco e resolvendo o problema. Aqui estão as duas naturezas de Jesus. Primeiro, quando ele está dormindo e descansando. Segundo, quando ele está de pé resolvendo o problema. Até porque quando ele está dormindo, não é Deus, é homem. Porque ele, como Deus, não dorme. Foi o salmista que disse: ora, se não fosse o Senhor, o meu inimigo teria me engolido vivo. O salmista está dizendo: o meu inimigo só não me pegou porque o Senhor não dorme. O mesmo salmista vai dizer: eis que o guarda de Israel não dorme e nem cochila e nem tosqueneja. Quando o salmista está dizendo que o guarda de Israel não dorme, não cochila e não tosqueneja, o salmista está dizendo: ainda que o diabo reúnam todos os demônios do inferno e arme um laço para te pegar no alto da madrugada, não vai conseguir, porque o Deus que te guarda não dorme. O Deus que te guarda não tosqueneja. Só que o texto vai nos apresentar Jesus dormindo. Mas quando ele está dormindo, não é Deus, ele é homem. Porque como homem, ele sente sono. Como homem, ele tem cansaço. Como homem, ele quer fugir da multidão. Perceba que ele está dando a proposta para os discípulos entrarem no barco e chegar do outro lado, porque ele está querendo ficar num canto isolado, descansar. E a primeira coisa que ele faz quando entra no barco é procurar um travesseiro e deitar para dormir, para descansar. Jesus, como homem, sentiu fome. Mateus capítulo 4, depois que ele é batizado nas águas do Jordão por João Batista, o texto é claro: depois do batismo, jejuou 40 dias e 40 noites. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve normal. Por quê? Porque ele é homem. E qual é o ser humano que depois de um jejum desse não vai ter fome? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Fome de pão. O físico de Jesus está precisando de alimento, carboidrato, proteína. E agora o Espírito Santo vai pegar Jesus e vai conduzir ele a um cenário tenebroso, cavernoso. Qual o cenário, pastor? O deserto. O diabo se apresenta no deserto e lança uma proposta para Jesus. E a proposta foi: se tu é o Cristo, Filho de Deus, mande que estas pedras virem pães. E eu te faço agora uma pergunta, igreja: ele poderia fazer daquelas pedras pães, sim ou não? Sim. Mas não fez. Poderia fazer uma padaria se ele quisesse, mas não fez. Pastor, por que não fez? Porque quem está mandando ele fazer aqui é o diabo. E se ele fizesse, estaria ele obedecendo uma ordem do inferno. Aqui para nós, né, irmão? Jesus veio para muita coisa, menos para obedecer uma ordem inferior. Segundo, ele poderia fazer daquelas pedras pães, sim ou não? Sim. Mas não fez. Pastor Ronaldo não fez. Sabe por que não fez? Porque Jesus, ele se conhece. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe para o que é que ele veio, ele sabe quem o enviou, ele sabe o poder que lhe foi dado e ele sabe para onde ele vai. Então Jesus, ele se conhece. Uma vez que Jesus se conhece, ele sabia muito bem que se ele quisesse, ele faria daquela pedra uma padaria. Mas ele falou: não vou fazer.
não vou fazer porque eu me conheço, sei que eu posso, sei o poder que me foi dado, mas não vou fazer. Por quê? Porque para diabo não preciso fazer nada para provar quem eu sou. Deixa eu te dar uma palavra. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, você não anda perdendo tempo tentando provar nada para ninguém, meu irmão. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, tanto fez ou tanto faz, quem falou, quem deixou de falar, não vai mudar quem você é. Quando você se conhece, a tua consciência te deixa em paz, te deixa em paz. Quando você se conhece, não interessa o que dizem a teu respeito, porque o fato de você te conhecer, tu fica em paz. Agora, quem não se conhece ainda, quem se perdeu em si próprio, aí fica por aí tentando provar para alguém que é, que fez, que foi, e perdeu o tempo. Deixa eu te mostrar uma verdade. Jesus, como homem, tem vontade de comer pão, e como Deus, João capítulo 6, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória! Jesus, como homem, tem sede, sede de água. João capítulo 4, sabe onde ele está? Na cidade de Sicar, na beira do poço de Isaac e de Jacó. Ele encontra com a mulher samaritana no horário de meio-dia. Eu quero crer que o sol estava arrebentando a mulher. E agora ele vira para a moça e fala: mulher, me dá um pouco de água para beber. Ela vai olhar para ele de cima a baixo. Como pode tu, sendo judeu, pedir de beber para mim que sou samaritana? Porventura não sabe que o nosso povo tem uma guerra de 700 anos atrás? Não conhece o histórico da nossa nação? É lá do tempo do rei Oséia com Salmanassé, uma contenda que vem de longa data. E tu sabe que nós não nos comunicamos e tu abre a boca para me pedir água? Em outras palavras, sabe o que a samaritana está dizendo para Jesus? Petulante o Senhor, hein? Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, tu está toda prosa, agarrada na água do poço, eu tenho água da fonte para te dar. Mas só tem um detalhe, mulher. Qual é o detalhe? Para beber da fonte, não pode ter contenda no coração, não. Meu Deus, aleluia! Aleluia! Aí ela vai olhar para ele e vai dizer: nós aprendemos com os nossos pais que o lugar de adorar é no monte, e vocês dizem que o lugar de adorar é no templo. Aí parece que eu vejo Jesus olhando para ela e dizendo: e a senhora quer me dizer que vive uma vida de monte, mas cheia de raiva no coração? É isso. Se eu estivesse lá, eu ia falar: moça, continua subindo o monte, continua buscando, que a senhora ainda não encontrou. Porque o dia que a senhora encontrar, a primeira coisa que vai ter na tua vida é amor pelo próximo. Então, continua buscando, que a senhora ainda não. Aleluia. Aí Jesus olha para ela e fala: a resenha entre mim e você acabou. Chama seu marido. Ela vai falar: não tenho marido. Aí Jesus vai falar: disseste a verdade, porque tiveste 5 e o que está contigo agora não é teu. Quando ela escuta essa revelação, ela olha para Jesus e diz: agora vejo que tu é um profeta. Interessante, mas só viu que era profeta quando abriu a boca. Porque de boca fechada ninguém vê nada. Você entra calado, sai calado, para os outros você é raso. Para os outros você não é nada. Por bondade de Deus, você abre a boca, Deus te usa, aí vão te botar no alto e vão dizer: você é um profeta. Jesus só conheceu Jesus, essa mulher só conheceu quem era Jesus depois que ele pega uma revelação pesada para ela. Ele mexe numa ferida que só ela sabia. Agora olha
Jesus está dizendo para ela: como homem, minha filha, eu tenho vontade de beber dessa água do poço, que uma hora vai parar. Mas como Deus, eu sou a água viva. E quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. O mesmo Jesus em João capítulo 7, ele disse: quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede. Só que agora quem dá a proposta é Jesus. Jesus está no lago de Genezaré. E Jesus dá uma proposta, e a proposta é: entramos no barco e passamos para o outro lado. Eu te mostrei que Jesus tem duas naturezas e que ele foi fiel às duas. Como homem, teve todas as necessidades. Como Deus, supriu todas elas. A proposta que ele dá é: entramos no barco e passamos para o outro lado. Jesus não está falando isso para qualquer tipo de gente. Ele está falando isso aqui para pescadores, pessoal. Ele vai usar uma linguagem que eles estão acostumados a entender, saber, é rotina, é cotidiano. Jesus não está falando de nenhum mistério. Jesus está falando coisas que eles entendem bem. É aquilo que eles fazem todos os dias. Entra no barco, entra no mar, lança a rede, puxa a rede, encosta o barco. Entra no barco, entra no mar, lança a rede, puxa a rede, encosta o barco. Quando Jesus fala: entramos no barco e passamos para o outro lado, eles ouviram e pensaram: fácil será essa tarefa? Porque de fato o que ele está falando para a gente fazer é aquilo que a gente faz todo dia. Não há segredo nisso. Não há. Não há mistério nisso. Existe mistério aqui? Não tem mistério. Facinho. O que ele está falando para a gente fazer é aquilo que a gente faz todo dia. Eles preparam o barco, até porque não era barco a motor, era barco a vela. Eles puxam o cabo da nau, a vela sobe, estende o remo para um lado e para o outro. Ponto. Levanta o peso que hoje nós conhecemos como âncora. É aquilo que deixa o barco preso, ancorado no balanceio das águas. Observam o norte para ver de onde o vento vem, para onde o vento vai, porque eles precisavam chegar do outro lado pelo caminho mais curto. Eles estão dentro de um lago. Eles estão dentro de um... Porque para judeu, todo ajuntamento de água é considerado como mar. Mas de fato, isso aqui é um lago de Genezaré. De repente está tudo tranquilo. A travessia de chegar do outro lado era de quase 100%. Por que quase 100%? Porque quem estava no comando da reboca, do mando, era gente que era experiente com a coisa. Então era quase 100% de chegar do outro lado. A garantia, dependendo dos discípulos, era quase que 100% a garantia de chegar do outro lado. Só que Jesus entra, pega um travesseiro, vai para a popa do barco e vai descansar. Os discípulos estão ali, estão navegando, estão indo, tranquilo, vento e popa. Quando o texto vai dizer que de repente levanta-se um forte vendaval, uma tempestade, e essa tempestade ela foi tão forte, que de forma superficial a gente vai conseguir configurar como foi essa tempestade, porque o texto vai dizer que quando eles percebem que a coisa fugiu o controle, eles vão até Jesus, porque esse fenômeno era normal acontecer no lago de Genezaré. Por quê? Porque o lago é 120 metros mais baixo a nível do mar. Então era normal formar vento ali. Mas vento como esse, eles não conheciam. Vento como esse, eles nunca tinham visto, porque senão não temeriam. Eles conheciam o vento, mas como esse aqui, eles não conheciam não. Eles passavam ali todo dia. Só que tem um detalhe, gente. Nesse dia aqui, eles não entraram no mar para pescar. Nesse dia, não entraram no mar para passeio. Nesse dia, não entraram no mar por livre e espontânea vontade. Esse dia seria um dia marcado, seria um dia memorial e seria um dia diferenciado, porque eles só estão entrando porque Jesus convidou. Então tinha uma diferença. Esse dia seria um dia diferente. E agora o vento se levanta, eles vão até Jesus, e a expressão deles para Jesus é: ó mestre, olha daí, mestre,
Será que o Senhor não te importa que pereçamos? Em outras palavras, será que o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Primeira verdade que a gente aprende nesse vento, sabe qual é? É que esse vento veio para revelar o caráter dos discípulos. E da maneira que eles tiveram medo de ir até Jesus, Jesus, quando acorda, olhou para o semblante deles e Jesus faz uma leitura facial de um por um. E Jesus viu pavor, medo, desespero, insegurança. Jesus olha e fala: caráter duvidoso, caráter medroso. Por quê? Porque o que revela para Deus o nosso caráter, segura, não é o tempo bom não, é o tempo ruim. É no tempo ruim que Ele quer ver se você vai parar de caminhar ou se tu vai continuar a caminhar. É no tempo ruim que você mostra para Deus que qualidade de cristão é você. Até porque ser crente quando está tudo bem é fácil. Todo mundo dá exemplo de fé. Mas eu quero ver ser crente na prova, na luta, no meio do campo, na tempestade. João capítulo 4, verso 24. O Pai procura verdadeiro adorador que adora o Espírito e a liberdade. Tem adorador na casa, não! Tem adorador na casa! O que revela para Deus nosso caráter não é quando vai tudo bem, não. É quando a gente está dentro de um labirinto, mas pela fé, lá no final, a gente observa uma silhueta, uma luz no fim do túnel. Pastor, o que é isso? Fé e esperança. E aí, sabendo que lá no fim do túnel tem uma fagulha, isso te faz caminhar, porque você sabe que você vai parar num porto seguro. Primeira verdade, o vento veio para revelar o caráter dos discípulos. Segunda verdade, com a mesma intensidade e medo que eles foram até Jesus, eu quero acreditar que eles pensaram em pular do barco. Nas entrelinhas, observando bem o texto, você vai perceber que tiveram vontade de abandonar o barco. Mas quando chegaram lá na ponta do barco e viram como a coisa estava do lado de fora, eles pensaram: é melhor ficar dentro porque lá fora está bem pior. Aleluia! Ah, mas lá dentro tem vento, mas também tem Jesus. Lá fora não tem Jesus não. Aí quando pensarem em pular do barco, não, é melhor ficar dentro porque Jesus fala de salvação, a salvação está dentro, não está fora. Uma outra verdade que esse vento aqui mostra, sabe qual é? É que na medida que eles pensaram em abandonar o barco, revela um segundo tipo de caráter que tinha ali no meio. Pergunta pra mim, qual o caráter, pastor? Caráter covarde. Por quê? Porque abandonar o barco no meio do vento é ato de covardia. Quer abandonar, abandona quando estiver bem, no vento não. No vento não. Aleluia! Jesus, olha. Uma outra verdade que esse vento trouxe, sabe qual foi? É que os homens, os discípulos, estavam na proa do barco. Aonde é a proa? Lá na frente, lá em cima. Só que Jesus não estava na proa, Jesus estava na popa. A popa lá atrás e lá embaixo. Só que quando o vento se levanta, os discípulos que estavam lá na frente foram buscar Jesus. E sabe onde Jesus estava? Lá atrás. Quando eles vão até Jesus, que está lá atrás, eles acordam Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? O texto vai dizer, o texto é muito claro. E despertaram-no. Jesus não acorda porque perdeu o sono e porque descansou à vontade. Não, ele foi despertar. E despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Quando Jesus acorda, parece que eu vejo Jesus olhando para eles e dizendo: só consigo trabalhar se eu estiver na frente. De trás eu não faço muita coisa não.
É claro que Jesus trabalha atrás, na frente, em cima, embaixo, mas eu estou falando aqui, olha a interpretação da exegese. Eu estou falando aqui de dar a Jesus o lugar da honra, frente. Porém, quando o vento se levanta para colocar cada um no seu lugar. Como assim? Os homens estavam na frente, foi para trás. E Jesus que está atrás, vai para frente! Levanta a mão para morrer! Porque o vento vai cortar! Pastor, por quê? Porque o vento também se encarrega de botar as coisas no lugar. Nem do vento é para fazer bagunça. Só que os discípulos lembraram a seguinte coisa. Qual coisa? Jesus está no barco. No meio daquele vendaval, alguém lembrou: peraí, Jesus está no barco. Oh, Deus. Eles foram procurar Jesus. Quando chegaram até onde Jesus estava, eles perceberam que o lugar estava seco. O lugar estava seco. Estava seco. Ah, pera lá, pastor. O texto é claro, o texto vai dizer que as ondas eram tão altas e tão fortes que o barco se enchia de água. Isso está me dizendo que aquele canto que Jesus estava, aquele canto estava seco? Talvez. A única parte do barco que estava seca era aquela ali que Jesus estava. Pastor, o senhor tem base para falar? Tem. Como assim? Jesus está dormindo, sim ou não? Sim. E quando ele está dormindo, é homem ou é Deus? Homem. É homem ou é Deus? Homem. E qual é o ser humano que consegue dormir sendo molhado? Então, se ele estava dormindo e está como um homem, é porque naquele canto estava seco. Eles observam que aquele canto está seco. Então eles pensaram: opa, aonde ele está é seguro. Aonde ele está, o vento não chega. Aonde ele está, a tempestade não faz bagunça. Aonde ele está tem segurança. Mas olha para cá. Porque eles perceberam tudo isso mesmo assim. Eles acordaram Jesus. Eles acordaram Jesus. Sabe por quê? O segredo é nós estarmos aonde Jesus está. Se eu estivesse lá no meio deles, eu iria falar: peraí, pessoal, eu sei que nós estamos desesperados, nós estamos nervosos, nunca vimos um vento assim, mas tem detalhe: se ele está dormindo, está tranquilo ali, está quietinho, está legal, ali o vento não chega, ali a tempestade não faz arruar, vamos fazer o seguinte: cada um pega uma beirinha da fronha, do travesseiro, e vamos dormir também. Por quê? Porque o segredo é a gente estar aonde ele está. O segredo não é a gente levar ele para onde a gente vai. O segredo é nós ficarmos aonde ele está. Até porque tem muitos lugares por aí que a gente vai que ele não queria ir, só vai para dar livramento. Mas vamos lá. Eles percebem que ele está cedo. Mas a maior verdade que eles perceberam é que dentro daquele barco tinha um travesseiro. Dentro daquele barco tinha um travesseiro. E talvez aquele travesseiro está ali há tanto tempo, passando despercebido, um objeto insignificante para o contexto do momento. É uma grande tempestade. E quem é que vai querer alguma coisa com um travesseiro no meio de um vendaval desse? Mas só que Jesus está com esse travesseiro e dormindo nele. Naquele dia da tempestade, eles prestaram atenção nos objetos que tinham no barco e perceberam que no barco tinha um travesseiro. O travesseiro só foi revelado porque foram buscar Jesus. Mas só foram buscar Jesus porque o vento se levantou. Sabe por quê? Porque tem revelação que tu vai receber, tem coisa que Deus vai te mostrar, é só no vento. Tem coisas que você vai descobrir só mediante o vento.
sopre. Para quê? Para a gente não ficar enganado com certas coisas. Se o vento não sopra, ninguém vai buscar. E se ninguém vai buscar, ninguém descobre um travesseiro. Está percebendo como é que Deus sempre usa uma coisa para fazer outra? Só que o vento está quebrando tudo na frente do barco. E Jesus está dormindo. Jesus está? Tem uma lição aqui. Tem uma grande lição aqui. O vento está quebrando tudo na frente do barco. Jesus está dormindo. Pastor, qual é a lição? Sabe o que ele está dizendo? Nesse vento, campeão, não se desgasta não. Pega o travesseiro e vai dormir. Nesse vento, pega o travesseiro e vai descansar. Seja sábio, seja coerente. Se você está vendo que esse vento é mais forte do que você, não fica gastando o teu emocional, não fica gastando o teu espiritual, não se gasta, descansa. Pega o travesseiro e vai dormir. Tira uma noite de sono profundo. Quando você descansa, ele trabalha. Quando você descansa, você confia. Quando você descansa, ele age. Ele age. Ele age. Ele age. Do vento é fazer a gente perder o chão, fazer a gente entrar em desespero, ficarmos apavorados, sem direção, sem saber o que fazer. E aí, a tua pressão fica igual ao elevador. Uma hora tá lá na cobertura, de repente cai lá no térreo. Aí para dormir é remédio, senão não consegue dormir. Colesterol dispara. Pastor, por quê? Porque você deu muita atenção pro vento e esquecer que Jesus está dentro do teu barco. Sabe qual é a grande verdade? É que esse barco aqui, ó, está sobre duas promessas. As duas promessas estão inseridas no versículo 35, o versículo inicial que nós começamos a leitura. Versículo 35. Disse-lhe Jesus: entremos no barco e passemos ao outro lado. Primeira verdade, primeira promessa. Entremos. A expressão entremos está no plural. Sabe o que Jesus está dizendo? Nesse barco vocês não estão sozinhos, eu estou junto. Vocês não estão abandonados à deriva no meio do mar, eu estou junto. E outra coisa, vocês só entraram porque eu convidei, porque vocês nem queriam entrar. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que Isaías vai dizer? Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Alguém vai dizer, não pode não. Eu digo que pode. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Pode. O Isaías mesmo não dá resposta. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Porventura. Olha o que ele diz, porventura, todavia, eu, o Senhor, fazendo alusão e dando ênfase ao Messias, Jesus, todavia, eu, o Senhor, jamais desampararei. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Pode, claro que pode. A televisão amanhã, de repente, vai te mostrar uma criança na beira do lixo, um bebê recém-nascido abandonado, não sei aonde aí. Então pode. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? Ou não pode? Se a notícia manda pra gente, a mídia escracha esse papel na nossa cara todo dia. Então pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? Pode. Agora tem um detalhe. Por quê, pastor? Porque tem mãe e mãe. Mãe e mãe. Primeira promessa. Ele está conosco. Nós não estamos só. Segunda promessa. Entremos no plural, entremos no barco. Primeira, não estamos só, ele está conosco. Entremos no barco e passamos para o outro lado. Segunda promessa, passamos. Verbo imperativo, ele está afirmando. Sabe o que ele está dizendo? Independente do tempo, o barco vai atravessar. Ah, mas está ventando, não importa, o barco vai atravessar. Ah, mas está chovendo, não importa, o barco vai chegar. Ah, mas se levantou redemoinho, não interessa, o barco vai chegar. Ah, mas o diabo se levantou, quem é o diabo? O barco vai chegar. Ah, mas está tudo ao contrário, não me interessa. Eu falei que o barco vai chegar. Entramos no barco, afirmativo. Chegamos do outro lado. Aí
capítulo 5, verso 1, Marcos vai dizer: e chegaram do outro lado do mar. Deus é fiel? Deus é fiel? Deus é fiel? Só que olha para cá e eu termino aqui. Porque quando eles acordam Jesus, olha para cá, Jesus ele vem para frente do barco. Aí Jesus olha para o vento e o texto é claro, meu pastor. O texto vai dizer: e repreendeu o vento. É isso que diz a Bíblia. E repreendeu o vento. Deixa eu fazer uma pergunta para essa mocidade bonita aqui. Imagina que você levanta amanhã de manhã para comprar pão. Aí você vê um rapaz na rua com Bíblia na mão, vestido com pudor e modéstia. Aí você vê o rapaz com a mão pro alto gritando assim: ó, vento, para! Vento, eu te repreendo agora, para de soprar. O teu intelecto vai dizer: esse rapaz é crente, mas é doido. Pastor, por quê? Porque vento não se repreende. Até porque nós, humanos, não temos influência nenhuma na força da natureza. A ciência vai explicar o vento. Sabe o que a ciência vai dizer que o vento é? O vento é o ar em movimento. A definição da ciência para o vento é isso aí. O vento é o ar em movimento. E desde quando eu vou gritar lá fora na rua: vento, para, e o vento vai parar? Meu Deus, aleluia! Glória! Aleluia! Então, se alguém andar na rua com a mão pro alto repreendendo o vento, nós vamos pensar: esse alguém é doido. Mas Jesus não é doido e ele está na frente do barco repreendendo o vento. Aleluia! Segundo a Bíblia Sagrada, gente, segundo a Bíblia, a única coisa que se repreende é demônio. A Epístola de Judas, verso 9, vai dizer: e o arcanjo Miguel, quando contendia com o próprio Satanás acerca do corpo de Moisés, não liberou outra palavra a não ser: o Senhor te repreenda. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. O vento é uma força natural. Ora sopra, ora para. Mas dentro disso aqui, eu começo a suspeitar, meu pastor, que esse vento não era apenas vento. Na verdade, por trás desse vento tem coisa muito mais forte. Esse vento aqui, ele é totalmente espiritual. Primeiro, ele está acontecendo num lugar impróprio, dentro de um lago, um lugar fechado e pequeno. É normal a gente ver tempestade, sabe aonde? Quando a gente para na areia da praia e olha lá no final do horizonte, lá no finalzinho, aonde o nosso campo visionário se perde, a impressão que a gente tem é que o céu e as nuvens encontram com as águas, já percebeu? Lá onde a nossa visão se perde, lá é normal ter tempestade. Por quê? Porque tem espaço para se formar bolso de vento. Mas dentro de um lago, pastor Alexandre, é estranha essa tempestade. Eu começo a suspeitar aqui. O segundo ponto que aguça a minha suspeita é que Jesus está repreendendo. Vento não se repreende. Segundo a Bíblia, o que se repreende é demônio. E agora o terceiro ponto, para dizer para você que isso aqui não era vento, era demônio. Eu vou um pouco mais fundo, era uma legião de demônios. Sabe qual é o terceiro ponto? É que Jesus, lá no verso 35 do capítulo 4, vai dizer: entramos no barco e passamos para o outro lado. Aí no capítulo 5, no verso 1, eu fiz questão de repetir com você. A Bíblia vai dizer: e chegaram do outro lado, na cidade dos Gadarenos. E sabe quem é que habitava lá em Gadara e mandava na cidade? Os demônios, que entravam na vida de um jovem e arrebentava com a juventude do menino. Olha para cá, Jesus está do lado de lá. Jesus fala: entramos no barco e passamos para o outro lado. Só que lá do outro lado é Gadara, para onde Jesus está direcionado. Os demônios que estão lá em Gadara, na vida do garoto, os demônios vão dizer: se o barco dele chegar, o garoto é liberto. Aleluia! Se o barco de Jesus chegar, a gente perde o menino. Mas o texto é fiel e o texto vai dizer: e chegou do outro lado.
Quando o barco chega do outro lado, os demônios vêm na boca do garoto e falam para Jesus: permita que nós ficamos por ali no meio daquela manada de porcos, que até onde eu estudei, que eu me lembre, o coletivo para porcos era vara. Eu não sei se mudou. Ou de repente na cultura judaica é vara, manada. Isso aqui não é o cheque da mensagem. O cheque é que os demônios pedem para ficar no meio dos porcos. Você não percebeu nada? Os demônios perderam o garoto, mas fazem questão de permanecer no ambiente. Eles não querem deixar a cidade. Eles fazem questão de ficar na cidade. E Jesus deixa. Sabe por que Jesus deixa? Porque Jesus não veio para trabalhar em lugar. Ele veio para trabalhar em pessoas. O lugar pode ser o pior possível. Se tiver gente boa, o lugar é mudado. O lugar pode ser o mais miserável. Se tiver gente decente, o lugar é influenciado. Jesus deixa. Os demônios agora passam pelo meio dos porcos. Os porcos sentem uma presença tão ruim, tão estranha, que o texto vai dizer que eles se precipitaram, se lançaram no precipício, e naquele dia morreram afogados 2.000 porcos. Fica de pé. Naquele dia morreram afogados 2.000 porcos. Morreram afogados 2.000? Morreram afogados 2.000? 2.000 porcos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Estou acabando com toda a porcaria, com toda a sujeirada, por amor de uma alma. Eu estou acabando com a porcaria. A empresa do porco vai fechar por causa de uma alma. Mas os donos dos porcos chegam até Jesus e falam assim: ó, pega a tua turma e vai embora. Não precisa repetir. Falou uma vez para Jesus, basta. Aí Jesus vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dar um passo para subir o barco. Um menino que foi liberto, ele vem até Jesus e fala assim: ó, mestre, permita que eu entre no seu barco. Aí Jesus vai olhar para o garoto e vai falar: agora não. Peraí, os demônios pedem para ficar na cidade e o Senhor deixou. E eu que fui liberto pela tua mão, peço pegar um barco. O Senhor fala que agora não? Não, agora não. Então o que eu vou fazer? Vou permanecer no ambiente dos endemoniados? Também não. Vai fazer o que então? Volta para tua casa. Sabe onde ele morava? Na cidade de Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Conjunto com 10 cidades. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Estou te fazendo um missionário depois dessa libertação. Tu vai evangelizar sem abrir a boca. E Jesus vai voltar para o outro lado e vai deixar os demônios para quem quiserem ficar com ele. Agora olha para cá. Porque eles estão expulsando Jesus da cidade e convivendo com a legião de demônios. E eles não foram pressionados a fazer isso. Eles fizeram por livre, espontânea vontade, porque se sentiram ameaçados no negócio do porco. Quando eles entram no barco, na hora da volta, parece que eu vejo um olhando para o outro e dizendo: suponhamos que Daniel seja Tiago e eu seja o André, os discípulos de Jesus que estão no barco. Suponhamos que pastora Luísa seja Mateus, pastor Luiz é João, e por aí vai. Aqui são discípulos. Um olha para o outro, dentro do barco, já voltando, e a ficha caiu. E eles entenderam: enfrentamos aquele grande vento por causa da libertação de alguém. Aleluia! Meu Deus! Eu não sei de que maneira você recebeu essa palavra, mas sabe esse vento aí, essa tribulação que você passa, que acontece do nada? Jesus está dizendo: no meio desse vento eu estou trabalhando em alguém na tua casa. No meio desse vento eu estou trabalhando em alguém da tua família. Pastor, por quê?
não entende, porque do nada tá tudo bem, tá tudo em paz, marido uma bênção, a mulher tá uma bênção, o filho tá obediente, bota bonita na escola, tá tudo uma harmonia só, o patrão tá rindo todo dia, e de repente a coisa vira, você não entende nada.